Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18 a 26. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 18 a 26. Quem está feliz com Jesus? Louvamos a Deus. Na terça-feira passada, dia 25, a nossa igreja jubilou na comemoração do... Estava bom como estava antes. Na comemoração dos 105 anos da nossa igreja. Rogamos as orações pelo nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo, que está na frente desta lida, juntos para irmos ao céu. Amém? Orar por ele, pela sua família, pelo seu ministério, pela mesa diretora da nossa igreja, da nossa convenção estadual. Orar para que Deus continue ampliando os trabalhos, tanto material como a prosperidade espiritual. E nós somos testemunhas e somos felizes por participarmos deste momento tão importante. Amém? Lamentações, capítulo 3, versículos 18 a 26. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quem diz amém? Amém. O livro de Lamentações, irmãos, é um livro que traz uma tragédia, eu posso dizer, anunciada. O profeta Jeremias, ele, nas suas lamentações, no segundo livro das Crônicas, capítulo 35 e 25. Por favor. Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até ao dia de hoje. Porque as deram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas na coleção de lamentações. Segundo F.F. Bruce, no seu livro O Cânon das Escrituras, o livro de Crônicas, é o último livro na catalogação da Bíblia hebraica. O profeta Jeremias, irmãos, ele profetizou durante 40 anos. Falou dos pecados de Judá, de Israel, alertou sobre
o castigo iminente de Deus para aqueles que desobedecessem aos seus princípios. Os irmãos sabem que quando Deus ele trata com Moisés a respeito do povo, Deus disse a Moisés se diligentemente o povo se voltasse para ele e buscasse os seus estatutos, a sua lei continuadamente, Deus seria por Deus no meio do povo. E assegurou prontamente a Moisés que o exército de Israel, o povo de Israel, a menina dos olhos de Deus, não precisava temer a exércitos maiores do que ele, porque havia uma segurança de Deus que Deus sairia à frente do povo para dar vitórias. E eles não deviam olhar exércitos nem carros, porque o próprio Deus estaria no meio do arraial de Israel e daria cabo de todas as nações que se levantassem contra o seu povo, desde que o povo guardasse os princípios do Senhor, andasse na sua lei. Os irmãos lembram das bênçãos do Monte Gerizim e do Monte Ebal. No Monte Ebal havia as maldições, mas no Monte Gerizim as bênçãos de Deus. Deus disse: se o povo andasse nos seus estatutos e não se desviasse dos seus princípios, Israel sempre seria cabeça e não cauda. Nunca faltaria o pão nas amassadeiras do povo. O povo seria abençoado na entrada e seria abençoado na saída. Teriam para emprestar e nunca tomariam emprestado. O povo seria bênção, nunca maldição, desde que este povo andasse nos caminhos e nos princípios e meditasse na lei de Deus de dia e de noite. Então, o livro de Lamentações é um livro que traz a tragédia anunciada de um profeta que profetizou para um povo impenitente, um povo que estava desassociado com o regramento de Deus na vida de Israel, que procuraram outros deuses, buscaram princípios que não eram da lei do Senhor, abandonaram e esqueceram-se de Deus, endureceram os seus corações, ficaram soberbos, engordaram na sua pujança humana e logo abandonaram o teor da essência da adoração verdadeira ao Deus Todo-Poderoso. E Deus havia falado muitas vezes, de várias formas, de várias maneiras, que o castigo seria iminente se o povo não se voltasse para o Senhor. Mas o povo faz ouvido de mercador. Nós podemos traçar uma analogia como hoje. Nós pregamos, ensinamos, fazemos com que a palavra do Senhor ela possa pegar rumos diferentes, no sentido de que a transmissão da palavra do Senhor possa alcançar corações e que estes corações reconheçam a soberania de Deus, o senhorio de Deus, que reconheçam as benesses de servir a Deus, que reconheçam a transformação da vida que elas precisam ter. Mas muitas vezes as pessoas relevam, não ouvem a Deus, não querem saber de Deus. Nós estamos em, podemos dizer, um declínio de casos na pandemia. O povo, quando estava trancafiado, muita gente pediu oração, muita gente pediu favores, muita gente doente nos hospitais. E quando a coisa vai se arrefecendo, as pessoas parecem que esquecem de olhar para Deus. Parece que as coisas vão se ampliando e vão esquecendo de Deus. E Deus sempre usa um mecanismo, um meio, alguma coisa para que o povo se desperte, para que o povo reconheça, para que o povo venha à presença de Deus. Mas muitas vezes o povo desprezam a presença e os favores de Deus. O grande teólogo que ainda está vivo,
Charles Swindoll, ele fazendo uma exposição do livro de Lamentações, ele vai nomear nos cinco capítulos do livro de Lamentação, ele vai abordar no capítulo 1 a desolação de Jerusalém. E com a desolação de Jerusalém, ele vai falar da solidão e do gemido do povo, porque o povo estava vivendo um momento muito difícil. No capítulo 2, ele vai trazer a ira do Senhor sobre o povo de Judá. E aí traz o furor e a exortação profética de Deus para que o povo recordasse daquilo que Deus havia tanto falado através do profeta. No capítulo 3, ele vai trazer a tristeza de Jeremias, a lamentação de Jeremias, o pesar, o choro. No capítulo 4, ele vai trazer a ira do Senhor sobre o povo, trazendo o desespero, a angústia do povo de passar pelo momento tão difícil. E no capítulo 5, ele vai abordar sobre a oração de Jeremias, trazendo o esgotamento de um profeta melancólico e a súplica do profeta para que Deus pudesse reverter a situação daquele povo. No capítulo 1, há um clamor de que Deus pudesse olhar para o povo. No capítulo 2, há um pensamento do profeta em relação de que o profeta olhasse para Deus, que Deus pensasse neste povo. No capítulo 3, há um julgamento de Deus para esse povo. No capítulo 4, Jeremias pede para que haja uma vingança iminente de Deus para os opressores babilônicos. E no capítulo 5, ele clama a Deus e diz: restaura-nos, Senhor, a nossa fé como de antes. Glórias a Jesus. Já que o povo não quer vir a Deus, Deus vai usar uma vara para que o povo possa vir diante de Deus. A Bíblia diz que Deus é um pai que ama o seu povo, que ama como um pai, se apieda dos seus filhos. Assim o nosso Deus também, Deus, ele é solícito ao clamor do seu povo. Como um pai que quer o bem-estar de um filho, e quando um filho faz algo que desagrada a seu pai e corrompe os princípios ensinados, logo um pai, ele trata de castigar esse filho, não castigá-lo para matá-lo, para humilhá-lo, para tirar proveito, mas um castigo que traga uma introspecção para que o filho possa entender que o desejo do pai é o bem-estar do filho e que o filho ande nos caminhos retos. Assim Deus faz. Deus já havia alertado ao povo de Judá que ele ia mandar um inimigo do norte para que pudesse vir e pudesse corrigir o povo. Mas o povo não está nem aí. Lá no capítulo 36 do profeta Jeremias, instruído pelo próprio Deus, manda chamar Baruque, filho de Nerias, para que possa escrever aquilo que Deus iria transmitir para o profeta. Ele traz o rolo e ele escreve para que ele pudesse entregar a Joaquim, para que ele pudesse, juntamente com os príncipes de Judá, se humilhar diante de Deus. Ele vai para as recâmaras dos príncipes, e alguns príncipes estão reunidos. Ele fala daquilo que Deus transmite ao rei. Até então há uma consternação a princípio, mas quando levaram o rolo para Joaquim, ele faz pouco caso de Deus. Tanto é que ele rasga o rolo e joga ao lume. E o profeta fica vislumbrado com o repúdio de um rei que deveria servir a Deus e não serve, que desconsiderou a Deus em todos os seus princípios. Joaquim, irmãos, é o 18º rei de Judá. Aí a Bíblia vai falar do que realmente era o caráter de Joaquim.
Lá em 2 Reis, capítulo 23, versículo 37 diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram os seus pais. Mas Deus, segundo a Bíblia, não se deixa escarnecer. Tudo que o homem planta, ele vai ter que colher, ou mais cedo ou mais tarde. Deus levanta os babilônicos na pessoa de Nabucodonosor. E Nabucodonosor faz 3 investidas em Judá. A primeira investida é para castigar Joaquim, irmãos, para levar preso. E juntamente com esta investida, é aí que vai para o cativeiro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. São levados para o cativeiro, juntamente com alguns nobres de Judá. A segunda investida, essa foi no ano 605. A segunda foi em março de 597. E ele arrebanha muitas pessoas jovens, moças, pessoas que tinham forças para trabalhar. E eles levam esse povo, nessa segunda leva, cativos para Babilônia. Na terceira investida, é no ano 586, praticamente o cerco de Jerusalém, aonde ele passa através dos muros, saqueia a cidade e queima o templo. E é justamente essa situação caótica, melancólica, uma situação que trazia um apelo profundo do profeta, que parece que tudo quanto Jeremias profetizou foi por água abaixo. Ele vê a cidade santa saqueada, queimada, os muros fendidos, as portas queimadas, e ele fica triste. E aí ele faz 2 grandes perguntas teológicas. A primeira: onde está Deus? O que é muito apropriado a nós. Nós, quando nos encontramos em uma situação difícil, uma situação terrível, uma situação que nos causa pavor, a gente sempre pergunta: onde está Deus? Parece que Deus, ele está muito longe e não muito perto. Mas segundo a teologia, nós nutrimos o conceito teísta de que Deus é transcendental, mas Deus também é imanente neste mundo e age naquilo que nós conhecemos como uma ação de Deus e naquilo que nós chamamos de milagre. O nosso Deus está além, mas nosso Deus também está conosco também. A igreja crê no milagre, na manifestação dos dons. A igreja crê na revelação. A igreja crê na profecia. A igreja crê na presença de Deus no meio do povo. A igreja crê no Espírito Santo. A igreja crê que Jesus está no meio da igreja. Então a igreja tem um conceito teísta de que Deus, além de estar no transcendental, Deus está atuando em nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, aonde nós andamos. Deus está tomando conta de todas as coisas. E aonde está Deus? Numa situação deplorável e lamentável que o profeta lamenta-se diante de Deus. A segunda pergunta teológica: será que Deus havia deixado o seu amor pelo seu povo e a cidade santa? Mas Deus está no controle de tudo. Jeremias sabe que Deus, ele ainda se lembra da aflição do seu povo. Aí no capítulo 3, versículo 18, aonde nós lemos a princípio, Jeremias diz: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Se nós perguntássemos a todos que estão aqui presentes nesta noite, e as pessoas que nos ouvem,
Qual é o conceito básico que as pessoas têm de esperança? Cada pessoa, sem muito floreio, iria conceituar a esperança de acordo com a sua visão. E nós ouviríamos muitas palavras de definições sobre esperança. Honoré de Balzac, que tanto nosso pastor cita aqui, ele tem uma frase impactante. As suas frases eram sugestivas dentro do campo da psicologia. E ele diz assim: o homem começa a morrer na idade em que perde o seu entusiasmo. Uma pessoa que não tem esperança, que não tem entusiasmo, é um morto-vivo, que não tem perspectiva, que não aguarda dias melhores, que não tem esperança. Uma pessoa que não pode contemplar além do horizonte. Uma pessoa que só trata a vida com catástrofes. Uma pessoa que não pode enxergar o agir de Deus na vida dela. Uma pessoa que não pode enxergar dias melhores na vida dela. Essa pessoa morreu desde o dia que perdeu esse entusiasmo. Uma pessoa que está doente tem esperança que um dia irá ficar curada mesmo numa doença incurável. Uma pessoa que não tem um lar, não tem uma casa, que não tem condições de obter um patrimônio, tem esperança de que um dia ela possa conseguir um lar para que ela possa morar tranquila. Uma pessoa que não tem filhos, tem esperança de que um dia ela possa ser mãe de filhos ou pai de filhos. Uma pessoa que está numa situação deplorável, ela tem esperança que um dia ela possa encontrar dias melhores. Então, quando se perde o entusiasmo, perdeu-se tudo. É um morto ambulante. E Honoré de Balzac diz que o homem morre na idade que perde o seu entusiasmo. Aí eu ouvi um enunciado de um editor norte-americano, de um jornal famoso. Ele disse assim: esperança é a crença patológica na ocorrência do impossível. Ou seja, você ter esperança é como se fosse uma doença, que você alimenta uma coisa como se fosse uma utopia. Você vislumbra o que pode acontecer, mas que nunca vai acontecer. Mas nós que cremos em Deus, mesmo que não haja o vislumbre de um horizonte que apareça, o salmista diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem ao amanhecer. Quem confia em Deus espera dias melhores. Quem confia em Deus espera um dia conseguir a sua cura. Quem espera em Deus confia que as coisas serão melhoradas. Quem confia em Deus tem esperança de que um dia as coisas se revertam e ela possa glorificar o nome do eterno Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Diante da visão caótica, parece-nos que o profeta Jeremias se esvai das suas forças. Mas ele sabe que o único meio, que a única solução de reverter o quadro era confiar no Senhor. Mesmo que a situação não fosse favorável. Aos rabinos, quando escreveram o Talmud babilônico, eles dizem que esperança é algo que você não vê, mas que você já pode sentir o cheiro daquilo que está por vir e vai acontecer. Ou seja, você não vislumbra de antemão, mas você sabe que na onisciência de Deus, você sabe que na soberania de Deus, algo irá acontecer. E é isso que motiva a nossa fé, de que algo está para acontecer, e isto é que nos move na presença do Senhor.
Aí o grande teólogo, o pastor A.W. Tozer, ele diz assim sobre a esperança: a esperança é a alquimia divina que transforma o metal ignóbil da adversidade em ouro. Ou seja, quem espera no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glórias a Jesus. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Versículo 20. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Os irmãos lembram do salmista? Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. O salmista logo responde: eu verei a salvação do Senhor e contemplarei os benefícios de Deus na minha vida. A nossa alma, muitas vezes, ela quer voar, ela quer sair daquilo que ela está centrada. A nossa alma se agita, a nossa alma fica empolvorosa, a nossa alma fica aflita. Mas nesta noite a palavra de nosso Deus é como se Deus pegasse a nossa alma e sentasse ela no seu lugar e diz: tranquilize-se a sua alma, porque eu sou Deus. E nesta noite, esta palavra é profética para você que me ouve nesta noite. Assenta-te tua alma, descansa, porque o Senhor é a tua salvação, é o teu auxílio no momento da angústia. Glórias a Jesus. Oh, que maravilha a palavra do Senhor. Jeremias vai trazer nas suas reminiscências a imagem vívida dos bons momentos que ele passou na presença de Deus juntamente com o povo de Judá. E no versículo 21, ele se expressa da seguinte maneira: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei, ou tenho esperança. O livro de Lamentações, irmãos, dentro da concepção rabínica, eles chamam de quinote. Quinote é um pranto fúnebre, é um pranto de pesar por uma tragédia, por uma situação difícil, muitas vezes irreversível. Este cântico, se os irmãos observam, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4 e capítulo 5, e também o capítulo 3, os 5 versículos, os 5 capítulos de Lamentações, é feito em acróstico, que é uma aplicação literária para que traga pela mnemônica a recordação de algo que a pessoa queira recordar. Se os irmãos podem observar, capítulo 1 e 2 são 22 versículos das 22 letras do alfabeto hebraico. No capítulo 3 nós temos 66 versículos. Cada 3 versículos serve para uma letra. No capítulo 4 e capítulo 5 volta o acróstico novamente das 22 letras do alfabeto hebraico. E Jeremias sabe que ele precisa recordar das coisas que Deus fez na sua vida. Eu quero chamar a atenção de todos que estão aqui, daqueles que nos ouvem, que a mesma coisa Deus faz conosco. Nós precisamos voltar a nossa mente naquilo que Deus um dia fez conosco, e isso é o que nos alimenta. De muitos problemas que talvez que não tivesse soluções, Deus resolveu, Deus interviu,
Deus fez milagre em nossa vida, em uma doença, em uma tragédia. Eu me lembrei quando o pastor Ermengardo agradeceu a Deus pela dificuldade nesta pandemia, que também passou por esse processo, mas que Deus trouxe-o de volta, bem como outras pessoas que foram acometidas e que voltaram à presença de Deus, e que podem recordar nesta noite quão foi difícil passar por esse momento. E os relatos das pessoas que contraíram o Covid é de que existia uma angústia, uma sequidão, alguma coisa inexplicável, uma coisa terrível, mas que Deus se apiedou, que Deus interviu com um milagre, que poupou a vida de muita gente, que recolheu outras, isso está na presciência de Deus. Mas aqueles que passaram por esse processo e que estão vivos, glorificando a Deus, têm motivos suficientes de levantar as mãos e dizer: o Senhor me visitou na angústia e eu posso estar aqui glorificando o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Então Jeremias sabe que, apesar do processo, da angústia, da tragédia, apesar da dificuldade, ele se recorda que Deus sempre usou da sua misericórdia. Que Deus não castiga o povo para matar, mas que Deus castiga o povo para que o povo se volte para Ele, para que o povo reconheça a sua bondade, para que o povo reconheça a sua grande misericórdia na vida do povo. Aí no versículo 22, está a apoteose de nossa crença em Deus. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias é o quê? Não tem fim. Aleluia. Que Deus grande, bondoso, misericordioso, irmãos. Oh, como é bom saber que Deus, a cada dia que se passa, a cada manhã que se chega, nós sempre encontraremos as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se não fossem as suas misericórdias, nós seríamos fulminados, exterminados. Mas Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus nos quer na sua presença. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, glorificando o seu nome, o seu excelso nome, para sempre. Glórias a Jesus. As grandes misericórdias do Senhor. E ele continua no versículo 23. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ah, irmãos, como eu descanso nessa palavra. O nosso Deus é um Deus fiel. Ele promete e Ele cumpre. Ele diz e Ele faz. Ele fala e escreve embaixo, carimba, registra e nada foge ao seu decreto. Se você está aqui nesta noite, se você tem esperança no Senhor, se você confia em Deus, levanta suas mãos e glorifique a Ele, porque Ele é fiel em nossa vida. Glórias a Jesus. Grande é a sua fidelidade. Em 1923, pastor Ermengardo, o senhor que é um exímio estudioso dos hinos, em 1923, no hinário Cânticos de Salvação, há um poema muito bonito que nós cantamos sempre na igreja, sobre a fidelidade de Deus. O hino 535. Thomas Obadia Crison. Um poema que transcende a nossa expectativa de fidelidade com Deus. Este homem fez mais de 1.200 poemas voltados à soberania do grande Deus. E neste poema ele canta que Deus é fiel.
E nós vamos louvá-lo nesta noite com este hino. E vamos entender, vamos captar, vamos assimilar, vamos entronizar a grande fidelidade de Deus. Pastor Mengardo, por favor. Hino 535 da harpa cristã. Glória a Jesus. Um hino que exalta a fidelidade de Deus. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudas, Ele não tu muda. nunca faltas. Deus fiel. Tal como eras, tu sempre serás. A igreja, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Deus fiel. Tu és fiel, Aleluia. Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na Aleluia. terra e nos Glória a ares. Jesus. Todo o universo vem por se louvar. Igreja, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão, tu dás paz, segurança. Aleluia. Cada momento Glória a me Jesus. guias, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei Amém. do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Quem diz amém? Jeremias sabe, irmãos, que apesar da grande cidade de Jerusalém estar assolada, as donzelas e os príncipes perderam o seu brilho. Havia umas trevas na cidade, que é a cidade do grande rei. E Jeremias, contemplando tudo isto, ele chora abatido. Mas ele tem que confiar em Deus, assim como nós. Que muitas vezes temos a nossa vida abatida por tantas coisas, noites mal dormidas, mas temos que confiar no Senhor. A situação foi tão dramática
que lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 10, está escrito: as mãos das mulheres outrora compassivas cozeram seus próprios filhos na desolação da filha do meu povo. Uma visão surreal, terrível, de poder contemplar mulheres que tiveram que cozer seus filhos para servir de alimento. Os homens, na falta de água, beberam a sua própria urina, comeram suas fezes. As tiras de couro das sandálias foram fervidas para servir de alimento para o povo. Então a situação foi terrível. Uma coisa inimaginável. A fome foi tamanha. Lá em Provérbios capítulo 27, versículo 7, diz que aquele que está saciado rejeita o favo de mel, mas quem está com fome, até o amargo é doce. Diz a psicologia que a fome é a pior doença que existe. Só sabe o que é fome quem passa pela fome. Uma tragédia. O Viktor Frankl foi o criador da terapia da logoterapia, uma técnica de aplicações existenciais que se usa de mecanismo para trazer uma lembrança do passado e trazer uma satisfação no presente. Um homem que passou por 4 campos de concentrações, que foi sobrevivente. E ele disse que muitas vezes crianças iam dormir com fome naqueles alojamentos. E elas não conseguiam dormir porque a tragédia era muito grande, elas viram seus pais sendo mortos, e as crianças com fome iam deitar-se, não conseguiam dormir, tinham pesadelos, e a única forma deles fazer com que as crianças dormissem era pegar um pedaço de pão, pastor Hermengado, pastor Augusto, colocar na mão das crianças, e as crianças dormiam, porque tinha um pedaço de pão na mão. Então a fome é uma tragédia terrível. E Jeremias vê esse povo, vê mulheres cozendo as crianças e comendo. Isso não é figura de linguagem, isso é literalmente, irmãos. A coisa foi pior do que nós possamos imaginar. Mas o profeta sabe que, diante de tudo isso, ainda existe uma esperança, porque Deus é misericordioso, que Deus ama o seu povo, e que parece uma loucura, mas Deus sabe como castigar o seu povo e trazer o seu povo para o prumo outra vez. Aí, versículo 24, ele exclama: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Irmãos, aqui tudo pode falhar. Seu esposo pode falhar com você, sua esposa, seus filhos podem lhe não considerar, os seus amigos podem lhe abandonar, mas Deus, Ele é o único que sempre estará do nosso lado. Louvado seja o seu grande e eterno nome nesta noite. Versículo 25: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Aí no versículo 26, ele diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O salmista no Salmo 73, versículo 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Amém. Quem diz amém? Amém? O salmista no Salmo 142,
Versículo 5 diz: a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Aleluia. E para que nós possamos nesta noite vislumbrar, contemplar, aceitar, obter, tomar posse daquilo que Deus fará em nossas vidas, nós queremos ler no Salmo 46, versículos de 1 a 3, por gentileza. Salmo 46, versículos de 1 a 3. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que Deus maravilhoso, irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Aleluia. Possa que a catástrofe que acontecer, a pandemia que houver, mas o nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora que a angústia chegar em nossa vida. Glória a Jesus. Você que está angustiado nesta noite, você que adentrou nesta igreja nesta noite, que está em profunda angústia, o Senhor é o teu refúgio, o Senhor é a tua fortaleza, socorro bem presente nesta hora terrível da tua vida. O Senhor é Deus da tua casa, na tua família, com teu esposo, com tua esposa, com teus filhos, nos teus negócios, na tua finança, no teu deitar, no teu levantar, no teu andar, no teu trabalhar, no teu fazer, no teu pensar. Ele é o teu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvemos ao Senhor mais uma vez. Quero convidá-los a estarem de pé. Nosso Deus é bom e fiel. Estamos vivos por causa da sua grande misericórdia. Você vai para casa nesta noite por causa da misericórdia do Senhor. Você vai dormir e vai se levantar porque o Senhor vai te sustentar. O Senhor vai aplanar os caminhos na tua vida e vai dizer ao teu inimigo, inimigo seja destruído, e o nome do Senhor será um pendão real em nossa vida. O Senhor está conosco.